hoje veremos a administração da parte do Senhor da 8ª e 9ª pragas e o anúncio da última, a 10ª praga. Como o trecho é um pouquinho longo, eu realizarei a leitura com os irmãos assentados mesmo. Peço que os irmãos acompanhem atentamente. Êxodo capítulo 10. Bem, irmãos, o livro do Êxodo, ele dá continuidade à história que estava sendo narrada no livro de Gênesis. Porém, um longo tempo transcorre desde o finalizar do livro de Gênesis e o início do livro do Êxodo. Quando olhamos para o final do livro de Gênesis, nós vemos uma família de tamanho moderado, e quando chegamos no livro de Êxodo, vemos uma grande nação que se encontrava debaixo da escravidão do povo egípcio, debaixo de uma opressão cruel de escravidão. E é neste cenário, exatamente neste cenário, que Deus coloca o seu plano em ação de libertação do povo judeu. Um plano que incluía a completa humilhação do povo egípcio e os seus deuses. O confronto que nós vemos aqui, não somente nessa leitura, mas nos textos anteriores entre Moisés e Faraó, resultaram num crescente endurecimento do coração de Faraó e maior dificuldade também ao povo judeu. Vimos no início do livro que, por causa das ações de Moisés, ele tornou mais pesado o trabalho dos israelitas. E essa humilhação que eu disse que Deus traria sobre o povo egípcio, ele se desenrola através ou por meio dessas 10 pragas, nas quais o Senhor demonstra sua superioridade sobre os deuses egípcios, incluindo Faraó, que era tido como uma divindade por aquele povo. E vemos aqui, portanto, uma ação dupla do Senhor, executando juízo sobre o povo egípcio e misericórdia sobre o seu povo, ou seja, à medida que ele liberta o seu povo da escravidão. Vemos também que, conforme essas pragas vão sendo administradas, elas também vão aumentando em intensidade. Nós vamos olhando uma a uma, e hoje daremos início à 8ª e à 9ª praga, e veremos que a 10ª é a maior em termos de intensidade. E também vemos que, à medida que essas pragas se sucedem, há uma distinção que Deus faz claramente do seu povo em relação ao povo egípcio, preservando o seu povo. E isso começa mais explicitamente a partir da 4ª praga, a praga das moscas. O livro de Êxodo, portanto, ele trata de 3 grandes eventos. Estamos vendo nesse início acerca da libertação do povo de Israel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 18. Mas também veremos a entrega da lei e a construção do tabernáculo. E esses 3 grandes eventos enfatizam uma verdade central, que Deus está presente no meio do seu povo como seu Salvador e Rei. Esse trecho que nós lemos, eu dividi em 4 pontos. 3 deles é natural ao texto, são as divisões naturais das pragas. E um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que se encontra nos versículos 1 e 2, fala acerca do propósito divino com esses atos. Nós vemos que há um juízo aqui, mas esse juízo tem fins redentivos. Quando nós olhamos aqui no capítulo 10, Deus instruindo a Moisés sobre o significado profundo desses eventos. Dissemos que o objetivo de Deus é libertar o povo, mas há um objetivo maior também por detrás disso. Deus executa essas ações no meio do povo egípcio para mostrar quem ele é, mostrar quem o Senhor é, exaltar o seu próprio nome. Deus executa esses juízos também para manifestar a sua glória. As 10 pragas, portanto, seriam registradas para as gerações futuras também, como prova do poder soberano de Deus sobre a criação. Vemos aqui
Deus que deu origem a todas as coisas, criou todas as coisas, também tem todo o poder, a plena autoridade para destruir também. Da mesma forma, Deus demonstra ou manifesta o seu poder soberano sobre o reino de Satanás, o reino inimigo, à medida que ele restringe a maldade e pune a insolência. Vemos na figura de Faraó a representação deste antagonista. E Deus demonstra que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é Deus soberano. Acerca do versículo 1, eu gostaria de enfatizar uma realidade presente aqui, à medida que Deus revela o motivo do endurecimento do coração de Faraó. Nós vemos aqui a ação divina, e apesar dessa ação, não impede, ou não elimina, melhor dizendo, a responsabilidade pela dureza de coração do Faraó. Temos aqui o mistério da soberania divina e a responsabilidade humana. Esse é um tema central acerca do endurecimento do coração de Faraó. Deus ele declara que ele mesmo está endurecendo o coração de Faraó. A Bíblia não faz rodeios em relação a isso. Como vemos no versículo 1, vá falar com Faraó porque lhe endureci o coração. Não somente dele, mas também dos seus oficiais. Deus declara isso. E não é a primeira vez. No próprio livro de Êxodo, nós vemos anteriormente outras citações, outras menções a este ato de Deus. Êxodo 4, 7 e também no capítulo 9. E ele haverá de repetir em outras oportunidades. Êxodo 10, 20, como já lemos, versículo 27, 11, 10 e também mais à frente no capítulo 14. Eu gostaria de ler o que consta no capítulo 14, no versículo 4. Ele diz o seguinte: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios quem eu sou. Então aqui Deus, ele relaciona, ele mostra o porquê dele estar agindo dessa forma, endurecendo o coração de Faraó. Seria para que o seu nome, o nome do Senhor, fosse glorificado através disso, e que, inclusive, os próprios egípcios soubessem quem é o verdadeiro Deus, e não os deuses que eles estavam servindo. Esta é uma ação não presente somente no livro de Êxodo. Nós vemos também este modo de agir de Deus no Novo Testamento. Quando olhamos, por exemplo, o Evangelho de João, falando acerca da incredulidade dos judeus diante dos sinais que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, operava no meio deles, é citado o profeta Isaías, dizendo o seguinte: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Então, essa realidade que vemos em Êxodo e também presente no Novo Testamento e em diversas outras partes da Bíblia, ilustram para nós este aparente paradoxo ou dilema que encontramos nas Sagradas Escrituras. Eu enfatizo, é aparente, não é um paradoxo ou dilema real, não é uma contradição real. As duas verdades são verdades, as duas realidades são verdades. A soberania de Deus, ou seja, ele é totalmente soberano, ele endurece a quem quer e ele abre o coração de quem quer, e acerca da responsabilidade humana, ou seja, o homem é plenamente responsável pelos seus atos. O homem é plenamente responsável por sua incredulidade e dureza de coração. Nós conhecemos essas duas definições, nós sabemos que elas coexistem harmonicamente, embora a nossa razão não consiga equacionar isso de maneira completa. E, de fato, não devemos tentar resolver essa tensão. A Bíblia traz essas duas realidades, apresenta essas duas realidades exatamente para que nós nos coloquemos em nosso lugar, nosso devido lugar, como criaturas. Nós devemos saber que servimos a um Deus que é totalmente outro, soberano. Não conhecemos, de fato, sequer
aquilo que passa em nosso coração, não nos conhecemos perfeitamente, o que dirá a Deus, nosso Criador. Então, essa realidade, esse mistério, assim como tantos outros que estão presentes na Sagrada Escritura, o mistério da Trindade, como pode Deus ser um e no ser de Deus coexistir três pessoas distintas? Ou o mistério da dupla natureza de Cristo. São realidades que ultrapassam a nossa razão, mas devemos recebê-las com fé, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta. Devemos nos apropriar delas com fé. E acerca desse aspecto em especial, é interessante que normalmente na nossa vida prática a gente consegue entender um pouco mais essa relação da soberania de Deus e responsabilidade humana. Quando olhamos para o no aspecto prático, quando estamos diante de uma situação e oramos, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que haja na vida de um familiar ou de um amigo, que o Santo Espírito o convença, nós oramos de modo a reconhecer a soberania de Deus, de fato, que Deus age e age em prol do seu povo. Porém, quando nos levantamos, quando vamos agir, quando vamos realizar nossas tarefas, nós agimos como se tudo dependesse de nós, né? Ou seja, a nossa responsabilidade. E isso acontece no nosso trabalho, na nossa família, nos diversos segmentos e áreas da nossa vida. E é interessante que quando olhamos para trás e vemos o que Deus realizou, as maravilhas que Deus fez, nós contemplamos que sem Deus, sem a ação de Deus, nada disso aconteceria. Olhamos para as situações que nós conseguimos resolver no trabalho, em nossa família, vemos que nós agimos sim, mas a ação de Deus, abrindo portas, dirigindo, organizando, dirigindo os nossos corações, dando direção às nossas mãos, dando direção aos nossos pés, dando direção na nossa vida. Sem a ação de Deus, nada poderíamos fazer. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, ainda dentro desse primeiro tópico do sermão, é acerca da pedagogia da redenção, ou seja, do nosso dever de ensinar às futuras gerações. Isso aqui também está presente no versículo 2, quando o Senhor fala: para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios. Deus comissiona inicialmente, primeiramente, Moisés, para que falasse acerca daqueles atos, falasse acerca do que Deus fez no meio daquele povo. E a pedagogia da redenção, ela inclui esses juízos. E elas ensinam algo às gerações futuras. Deus endureceu o coração de Faraó para que suas maravilhas fossem manifestas e para que as gerações futuras conhecessem quem é o Senhor. E isso não se resume aos atos de Deus no êxodo, na libertação do povo. Nós vemos que a história da redenção, de maneira completa, ela se desenrola, ela acontece para a glória de Deus e também para a edificação do seu povo. Vemos aqui, inicialmente, Moisés como um contador de uma história. A ele foi dado primeiramente essa responsabilidade. E vemos ele já cumprindo o capítulo seguinte. No capítulo 18, a gente vai ver ele falando acerca das maravilhas do Senhor, seu sogro. E isso produz no coração do seu sogro o conhecimento de quem é Deus e também ele glorifica a Deus pelos seus feitos. E outro ponto importante, não ficaria preso ali com Moisés. Ele registrou o texto bíblico, registrou o Pentateuco, para que isso fosse propagado. Todo o povo também deve ser um contador dessa história de salvação. O plano de Deus era que todos os israelitas glorificassem o seu nome através da narrativa dos feitos no livro de Êxodo. Quando os filhos perguntassem acerca dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, eles deveriam falar acerca dos atos do Senhor, que libertou o povo da escravidão.
Isso é narrado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 20. A aplicação para nós é que também temos uma história para contar. A maior história da nossa vida, a maior história deste mundo. A história de Jesus Cristo, nosso libertador, que nos tirou do Egito. O Egito para nós que era a escravidão do pecado. É uma história verdadeira, baseada em fatos históricos, seu nascimento virginal, sua vida perfeita, sua morte, sua ressurreição, sua glorificação. Todas elas apontam para o ato soberano de Deus, efetuado em nosso favor, a fim de que pudéssemos alcançar a redenção. E essa história explica para nós tudo o que precisamos. Ela nos mostra quem nós somos o povo de Deus, de onde viemos. Deus nos tirou de uma vida de pecado e de miséria. Para onde vamos? Para onde estamos caminhando? Para a glória com Cristo. Quem é Deus, que é o nosso Pai misericordioso e amoroso? E por que estamos aqui? Estamos aqui para glorificar a Deus com nossas vidas. Para nós conhecermos essa história, não há tarefa mais importante do que contá-la. Então, nós que conhecemos e fomos impactados, salvos através do conhecimento dessa história, através da ação do Santo Espírito em nossas vidas, não há nada mais importante do que cumprir aquilo que Deus falou a Moisés, que é propagar também para os nossos próximos. Aqui, em especial, o texto evidencia a nossa responsabilidade com relação aos nossos filhos. Então, é uma instrução que devemos zelar, nós como pais, mães, responsáveis de uma maneira geral. Devemos ensinar nossos filhos, devemos ensinar nossas crianças acerca das obras que o Senhor fez. Deus efetuou essas obras, no qual nós sintetizamos com a expressão na história da redenção, para que pudéssemos falar acerca dessas coisas, mostrarmos quem é o nosso Deus, quem é o único e verdadeiro Deus. Passando ao segundo ponto, a oitava praga. A praga de gafanhotos. Esta praga ela se inicia de uma maneira muito peculiar com uma pergunta retórica a Faraó. Deus diz através de Moisés o seguinte: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Então Deus confronta o orgulho de Faraó através desse questionamento. E aqui Deus oferece dois caminhos, por assim dizer, a Faraó. O caminho de humildade, no qual ele reconheceria o Senhor como soberano Deus e deixaria o povo ir embora, ou o caminho de humilhação, no qual ele permaneceria endurecido e, por fim, se manteria em rebelião e, por fim, seria humilhado mais ainda do que já havia sido. Isso também fala a nós. Devemos observar essa pergunta e pensar que cada ser humano, cada indivíduo, também é questionado da mesma forma. A Bíblia ensina isso. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. 1 Pedro 5, versículo 5, parte B. E a palavra ela continua nos exortando, dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. A pergunta feita a Faraó por Deus, ela ecoa para nós hoje. Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Até quando você levará uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, ou adiará o dia do seu arrependimento? Quando Charles Spurgeon pregou sobre essa mesma passagem, ele disse o seguinte: esqueça Faraó, pense apenas em si mesmo. Permita que o próprio Senhor Jesus Cristo, com a coroa de espinhos na cabeça e a mão traspassada, fique do lado do seu banco.
e olhando diretamente para sua alma, diga em sua voz incomparável: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Então, esse é um questionamento que todo ser humano é confrontado diante da realidade, diante do testemunho de Deus, seja por sua palavra, seja por sua criação. Mais à frente, nos trechos de versículos 7 a 11, nós vemos uma negociação que é fracassada e algumas falsas suposições por parte de Faraó. Nós vemos aqui que os próprios conselheiros de Faraó tentam convencê-lo de deixar o povo ir, porque o Egito estava em uma situação deplorável. O texto diz destruído, de fato. O orgulho de Faraó o cegava. Não permitia que ele contemplasse a real situação do seu reino. Ele, ao invés de reconhecer aquilo, na verdade, ele tenta negociar. A questão agora era quem iria. Moisés permanece firme em sua palavra, dizendo que todos sairiam. Faraó, entretanto, ele recusa e permite apenas que os homens saiam, planejando com isso manter as mulheres, as crianças, para que garantisse o retorno do povo. Faraó aqui ele opera sobre duas suposições falsas. Primeiramente, a gente vê que ele entende que a adoração não é para todos, uma vez que ele tenta restringir apenas aos homens irem adorar. É uma suposição de fato falsa. A Bíblia nos mostra que o fim principal, o propósito maior do homem, seja do homem, da mulher, da criança, é adorar a Deus, é render graças a Deus. E aqui a Bíblia nos traz o ensinamento de que muitas das vezes o inimigo, com a sua astúcia, com suas estratégias, busca impedir-nos de adorar em família o nosso Senhor. Quantas vezes ofertas podem aparecer no decorrer da nossa vida que busquem exatamente tirar-nos desse caminho. Assim como Faraó tentou desviar Moisés e, por conseguinte, o povo da adoração correta ao Senhor, dando a opção: podem ir, adorem, mas deixem alguma coisa aqui para que depois vocês retornem. Da mesma forma, o inimigo de nossas almas tenta fazer dessa maneira, de modo que tenhamos uma vida dupla. Façamos aquilo que o Senhor advertiu para que não fizéssemos. Servir a dois senhores. Ter uma vida aqui aos domingos, servindo ao Senhor com nossos irmãos, mas durante a semana se entregar às inclinações da nossa carne, se entregar às inclinações da nossa natureza. Devemos ter esse cuidado. E também, da mesma forma, outra suposição errada que Faraó opera aqui é tentar negociar com Deus. Ele se acha na mesma posição de Deus para barganhar, para tentar negociar. Porém, sabemos que Deus ele não discute termos, ele os dita. E ele demandava de Faraó uma submissão incondicional. Diante da rejeição de Faraó, não há outro caminho. Deus ele envia o seu exército. E também vemos, nesse trecho que vai do versículo 12 a 20, uma falsa confissão da parte de Faraó. Como a negociação falhou, o exército de gafanhotos chegou à terra do Egito. O texto fala que chegou como uma nuvem escura, trazido por um vento oriental, um raro vento oriental, indicando de fato uma intervenção direta de Deus neste ato de juízo. Alguns comentaristas afirmam que um exército formidável a cavalo e a pé poderiam ser mais facilmente combatidos do que este exército de insetos. Imaginem uma quantidade inumerável, incontável, de gafanhotos trazidos por um vento oriental ou vento leste em um território, uma nação que já havia passado por outras pragas e a última havia devastado terrivelmente, que foi a chuva de pedras ou de granizo.
E esses animais, eles devoram tudo. O que havia sobrado da praga anterior, eles terminaram de devastar, causando uma crise alimentar e colocando em risco a permanência daquele povo. Tamanho foi o estrago que Faraó ele chamou essa praga de esta morte ou praga mortal. Ele pede a Moisés, pede que Moisés interceda por ele. O versículo 16 do capítulo 10, nós vemos Faraó declarando que pecou. Ele admite que pecou. Mas será que esse arrependimento é de fato verdadeiro? Vamos analisar o decorrer da passagem. Já de início, nós vemos que ele se refere ao Senhor, mas não de uma forma subordinada. Ele não se subordina ao Senhor. Ele diz: pequei contra o Senhor, o seu Deus ou o vosso Deus, mostrando ainda a subordinação e incredulidade. Ele pede perdão no versículo 17, mas é interessante que o perdão que ele pede, ele possui um complemento. Se vocês observarem, ele fala: peço que me perdoe o pecado ainda esta vez. Esse complemento, ainda esta vez, ou somente desta vez, tenta minimizar a gravidade e a repetição do seu pecado. Não foi a primeira vez que Faraó estava pecando. Era um pecado repetido. Observe que o falso arrependimento normalmente engana os homens, com promessas gerais, e ele reluta em fazer acordos contra pecados especiais. Via de regra, um arrependimento falso, ele vem baseado muito mais pelas consequências que aquele ato gera do que propriamente pelo peso ou pela culpa do pecado cometido. E nós vemos isso na figura de Faraó. Ele pede a Moisés que interceda por ele, mas é incapaz dele mesmo buscar comunhão com Deus. Buscar a partir dele, orando ao Senhor e pedir o relaxamento daquela praga. Ele estava mais preocupado com as consequências da praga, ou melhor, das consequências do pecado, que foi a praga, do que o seu pecado em si, que era a praga de um coração endurecido, um coração petrificado. Moisés ora e Deus remove a praga. Seguimos para o terceiro ponto. A nona praga, as trevas. Essa praga ela chega sem aviso prévio. Nós vemos aí no texto que não há uma conversa, não há uma introdução. A praga ela se apresenta logo em seguida e é administrado ali com essa praga uma trevas, escuridão sobre o povo egípcio. E isso perdura por 3 dias, uma escuridão total que o texto chega a falar, uma escuridão apalpável. É interessante que as pragas elas mostram, como nós falamos, a autoridade, o domínio de Deus sobre a criação. E muitas delas mostram uma espécie de inversão da ordem da criação, que nos remete exatamente a esse poder soberano de Deus, de poder criar e destruir. Um comentarista ele escreve o seguinte, e ilustra de maneira bem interessante esse aspecto da inversão da ordem da criação. Ele diz que a criação está às ordens de Deus, tanto para libertar o seu povo, quanto para destruir seus inimigos. As pragas são inversões da criação. Os animais prejudicam em vez de servir à humanidade. A luz se apaga e a escuridão se espalha. As águas se transformam em fonte de morte, não de vida. O clímax, em Gênesis 1, é a criação do ser humano, no último dia. E o clímax das pragas é a destruição dos seres humanos, na última praga. As pragas, porém, não correm soltas. Eventualmente, elas param e cada cessação é outra manifestação do poder criativo de Deus. Mais uma vez, ele devolve ordem ao caos, como fez no princípio. As águas são restauradas, os insetos e animais incômodos se retiram,
cada praga é um lembrete do poder supremo de Deus, que contém o caos, mas que, se assim quiser, permite que o caos aflija seus inimigos. Esses dias de escuridão certamente assustariam qualquer um. Basta ver a nossa experiência. Quando o nosso abastecimento de energia falha, algumas horas nos atormentam tanto. Imagine naquele período e 3 dias de densas trevas e escuridão. Mas para o povo egípcio, há um terror especial com essa ação de Deus, porque eles tinham o sol como uma entidade divina, a tal ponto deles, dentro do seu panteão, fazerem distinção como se no sol nascente fosse um deus, o sol ao meio-dia outro e o sol poente uma outra divindade. Então imagine, essa praga representou um ataque devastador dentro da crença religiosa dos egípcios. Não podemos deixar de falar que essa ausência de luz, essa escuridão, ela também aponta para a realidade espiritual de Faraó e de seu povo. As Sagradas Escrituras, elas tratam essas palavras, né, escuridão, trevas, como o estado do ser humano afastado de Deus. Um estado de erro, ignorância, pecado. Provérbios 4,19 nos fala: o caminho dos perversos é como a escuridão. Jesus também diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Efésios 4,18 nos mostra que a mente do ímpio, da pessoa que não conhece a Cristo, é uma mente de escuridão e um coração entenebrecido. E o coração de Faraó se assemelha às trevas que foram trazidas ali sobre o povo egípcio. O coração de Faraó era tomado por trevas espirituais. E isso levava a pensar que estava em posição de igualdade com o Senhor. Tanto que o texto aqui vai mostrar que ele vai tentar negociar mais uma vez. Ele agora vai deixar que o povo saia, capítulo 10, versículo 24, mas que Moisés deixasse os rebanhos. A aplicação que temos aqui neste trecho é que, assim como o Faraó, muitas pessoas tentam negociar com Deus. Aqui foi a última negociação que ele tenta fazer, a quarta negociação. A primeira, ele disse para o povo permanecesse ali mesmo na terra, adorasse ali mesmo. Na segunda, ele permitiu que fosse ao deserto, mas não muito longe. A que nós vimos agora há pouco foi deixando apenas os homens irem, e essa, para que fossem, mas deixassem um rebanho. Muitas pessoas tentam negociar com Deus, assim como Faraó. Elas estão dispostas a se tornarem cristãs, contanto que continuem a viver ou continuem apegadas aos velhos vícios, aos velhos costumes. Não podemos nos enganar. Viver dessa forma é ainda viver debaixo da escuridão, das trevas, como nós ressaltamos anteriormente. É viver debaixo, tentando agradar dois senhores. Vir a Cristo significa declarar que não ficaremos com nenhum comando, que não há pecado que não abandonaremos, que não há obrigação que não cumpriremos e que não há talento que não usaremos para a glória de Deus. E agora, o último ponto, o quarto ponto, que trata acerca do anúncio do juízo final, a morte dos primogênitos. Capítulo 11, que vai versículos 1 a 10. Finalmente, a 10ª e última praga ela é anunciada, a morte dos primogênitos. Esse será o juízo definitivo de Deus sobre Faraós e o povo que ele representava. O primogênito, ele representava a força e o futuro de uma nação.
Quando Deus desfere esse golpe final, ele está desferindo um golpe final sobre o orgulho de Faraó. E esse ato sobrenatural ele só concretizará no capítulo 12, a partir do versículo 29. Aqui, após o anúncio dessa praga, nós ainda veremos Deus instruindo o povo através de Moisés acerca da Páscoa e da sua observância. E já nos primeiros versículos desse capítulo, os versículos de 1 a 3, nós vemos a ação de Deus regendo os corações. Em que sentido? Nós vemos a ação soberana de Deus influenciando o coração dos egípcios para que olhassem o povo judeu com bons olhos. É muito interessante esta ação de Deus, porque o povo egípcio havia sido alvo de duras punições. E era se esperar que realmente eles nutrissem um ódio, um ressentimento pelo povo de Deus. Isso, de fato, seria natural, ainda mais vindo de um povo que não conhecia o Senhor. Estava conhecendo da pior maneira possível, através da disciplina, do juízo. E nisso, vemos um contraste notório entre a disposição do povo egípcio e a hostilidade de Faraó, mostrando novamente a soberania de Deus ao reger os corações, ao dar a alguns determinadas inclinações e aos outros não. O Senhor pode ter concedido a Moisés favor aos olhos dos egípcios, mas não concedeu o mesmo favor aos olhos de Faraó. E dentro dessa administração do juízo de Deus, nós vemos elementos de justiça e misericórdia, como eu falei no início. Mas aqui esse trecho nos permite avançarmos um pouco mais de que forma Deus executa esse juízo e administra sua misericórdia. Primeiramente, nós vemos novamente a evidência de que a ação de Deus trazendo juízo sobre os primogênitos é uma inversão da criação. Nós vemos que Deus, em Gênesis, traz vida ao homem através do sopro de vida, no sexto dia da criação, e aqui, na 10ª praga, ele traz morte aos primogênitos. Algo que, para nós, assim, analisando o texto sem o devido preparo, nos assusta. Como o próprio Deus, que é o doador da vida, pode retirar essa vida. E é interessante que a Bíblia ela trabalha esse aspecto da morte dos primogênitos, dando autoria ao Senhor. Como eu disse, não há nenhum tipo de reserva ou melindre acerca disso. E o próprio texto bíblico também louva o Senhor por esse ato. Vemos no livro de Salmos, capítulo 135, verso 8, que o salmista está louvando ao Senhor. E no versículo 8 ele vai dizer: foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. É interessante e é importante evidenciarmos isso, porque algumas pessoas questionam se esse ato de Deus foi justo. É óbvio que nós, como filhos de Deus e sabedores da soberania do Senhor, não nos resta dúvidas. Mas, a título de instrução e compreensão também da nossa parte, é interessante observarmos os pontos através dos quais o texto bíblico nos mostra que dão base para essa ação de Deus como justo juiz que ele é. Primeiramente, nós vemos que foi uma punição justa pela tentativa de genocídio de Faraó. Quando olhamos no início do livro de Êxodo, nós vemos que Faraó intentou contra a vida também dos filhos de Israel, dos filhos do povo. Ele vendo o povo crescendo, se tornando forte, mesmo debaixo de opressão, ele ficou receoso de seu reino ficar em perigo. Então ele executa essa ação. Sem contar
a própria opressão que o povo judeu estava. Uma opressão que durou mais de 400 anos. E o termo que é utilizado para atribuir, ou melhor, definir o estado que o povo egípcio se encontraria é o mesmo que foi atribuído ao povo de Israel. É dito no capítulo 3, versículo 7 de Êxodo, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Então Deus olhou para o clamor do povo. E dessa vez, nesta situação, agora chegaria a vez do povo egípcio clamar. Segundo a perfeita justiça de Deus, era a vez do povo egípcio passar pela mesma situação que o povo judeu havia sofrido. O segundo ponto que dá base a essa ação de Deus é que foi justo porque Israel é o filho primogênito de Deus. Deus havia estabelecido uma aliança com o povo de Israel. E vemos isso no próprio livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 22 ao 23, quando Deus revelou o seu plano a Moisés de afligir os egípcios. Ele instruiu Moisés a falar a Faraó da seguinte maneira: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Então, esta sentença já havia sido dada da parte de Deus. E em última análise, como último argumento, o ato de Deus soberano é justo porque é a forma como Deus pune o pecador. Quando olhamos as Sagradas Escrituras, vemos a realidade que o justo salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Deus, na execução desse juízo, ele o administra apenas sobre os primogênitos. Mas se ele assim o quisesse fazer, administrando sobre todo o povo egípcio, ele estaria cumprindo a sua justiça plenamente. A única coisa que separa o homem da morte é a pura misericórdia do Senhor. O homem, diante da realidade que se encontra, de pecado, de uma natureza, herdeiro de uma natureza pecaminosa, herdeiro de Adão, é réu da morte. O fato de estarmos vivos, não somente nós, mas os ímpios, principalmente que eu digo acerca dessas coisas, é a misericórdia do Senhor. Deus tem toda a autoridade para dar a vida e retirá-la. Acerca da misericórdia, nós vemos que a morte dos primogênitos também teve um propósito misericordioso, que é libertar o povo israelita. Foi essa praga mortal que finalmente permitiu que os israelitas escapassem. O ato de justiça de Deus contra Faraó demonstrou, ao mesmo tempo, sua misericórdia pelo povo de Israel. É interessante ver essas duas faces de uma mesma moeda. Deus, por um lado, executando o juízo, e do outro lado da face, a misericórdia. O salmista ele também faz essa conexão deste ato de juízo de Deus com a sua misericórdia duradoura. Nós lemos o Salmo 135, mas o 136, fazendo uma relação dos versículos 1 e 10, nós poderíamos construir da seguinte forma: é dito assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Falando da misericórdia do Senhor, ele segue, pulando para o versículo 10. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele faz uma relação, ele equaciona a ação de Deus em executar juízo sobre o povo egípcio com a sua misericórdia, andando juntos. A ação misericordiosa de Deus ao libertar o povo egípcio se confunde com a ação dele ao enviar
o seu Filho, Jesus Cristo, para a morte também, para algo terrível, em prol do seu povo eleito, o qual nós fazemos parte por sua graça. Então, vemos aqui a ação de Deus de misericórdia. E a misericórdia de Deus não para aí. Nós vemos uma misericórdia adicional sendo nos apresentada aqui, que é Deus ter permitido que os israelitas, por assim dizer, saqueassem os egípcios, mas de maneira pacífica. Deus moveu o coração dos egípcios para que dessem riquezas, dessem bens preciosos ao povo judeu. E isso mostra que Deus, na sua grandiosa misericórdia, além de nos presentear com o maior presente, com o maior dom que poderíamos receber, que é a salvação, Ele, por vezes, também nos agracia com bens materiais, muito além do que precisamos e até mesmo do que pedimos. Por isso devemos ter nossos corações gratos ao Senhor, pela salvação que Ele nos presenteou e pela sua provisão, a providência do Senhor que nos alcança com saúde, com bens materiais que nos abençoam enquanto vivemos aqui neste mundo, aguardando a realidade vindoura. E aqui chegamos ao final desse trecho. Vemos mais uma vez o relato do endurecimento do coração de Faraó e mais uma vez a revelação do porquê aquilo estava acontecendo. Que esta ação de Deus tem em vista que as suas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Versículo 9 e versículo 10. No decorrer do sermão, eu aproveitei para já ir realizando as aplicações, mas eu gostaria de fazer 2 aplicações finais para nós encerrarmos. Primeiramente, a primeira aplicação, nós devemos descansar os nossos corações no Deus que governa os corações. O texto nos mostra que uma verdade impressionante, como eu disse, Deus fez com que Israel encontrasse favor da parte dos egípcios. Essa é uma demonstração do poder de Deus sobre a vontade humana. A palavra de Deus confirma isto quando diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde quer. Muitas das vezes, em nossos dilemas da vida, nos encontramos em situações difíceis. Às vezes no trabalho, aquele chefe ou colega de trabalho que nos persegue, que tem prazer, parece, de criar um ambiente ruim. Às vezes dentro da nossa própria família. Nos encontramos em situações, em dilemas, que nos preocupam e às vezes nos desesperam. Mas esse texto, nos mostra que servimos a um Deus que pode mudar cenários, pode mudar realidades. E Deus se agrada de fazer isso. Principalmente quando a situação, a realidade, mostra uma dificuldade, se apresenta como uma dificuldade enorme. Como foi dito, pensar que os egípcios, pensarem na ação deles de olhar com bons olhos o povo judeu, já seria difícil. O que dirá abençoá-los com bens materiais. E Deus pode fazer isso em nosso favor, em nossas vidas. Deus pode mudar corações. Por isso, diante dessa realidade, a nossa postura deve ser basicamente 2 que se complementam. Primeiramente, confiança para orar por mudança. Exatamente porque Deus governa os corações, podemos orar pedindo que Ele intervenha. Podemos pedir que Ele mude a disposição de uma pessoa em relação a nós, que Ele nos dê favor onde há hostilidade e que Ele abra portas que pareçam fechadas. Devemos levar as nossas causas diante do Senhor. Não devemos nos desesperar diante das situações. E o segundo ponto é confiar na providência de Deus, descansar em sua providência. É possível que oremos e a situação não mude. É possível que peçamos a Deus,
mas a hostilidade permaneça. Nossa confiança, entretanto, não deve vacilar. Precisamos entender que o mesmo Deus que pode mudar corações, se assim Ele quiser, Ele às vezes permite que a dificuldade permaneça, que a luta permaneça, com um propósito maior, que é nos aperfeiçoar. Deus tem os seus propósitos com as aflições, com as dificuldades. Se olharmos para o exemplo do povo de Israel, até a sua libertação chegar foram 400 anos de servidão. Imaginem quantas gerações surgiram, nasceram, morreram e não viram a sua libertação. E em nossa vida não deve ser diferente. Devemos permanecer firmes, mesmo diante das aflições, exatamente porque sabemos que Deus não traz dificuldades, lutas e adversidades à toa ou sem motivo. Isso deve ser confortante ao nosso coração. O compromisso de Deus não é o nosso conforto, embora muitas das vezes, como nós dissemos, Ele nos abençoe. Mas o seu compromisso principal, o compromisso de Deus para conosco, é a nossa santidade. Como o livro de Romanos 8, 28, o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essas todas as coisas que cooperam para o bem dos que amam a Deus, inclui também as adversidades, não somente as coisas boas. Tiago também fala em sua epístola acerca das provações, que elas têm como propósito nos tornar perfeitos e íntegros. Não podemos esperar que, ao nos convertermos, desde quando nos convertermos, vamos nos manter da mesma forma. Devemos crescer, devemos nos aprimorar em grau de santidade, em grau de intimidade com o Senhor. E sabemos que na zona de conforto, em nosso local de paz, por assim dizer, nós não crescemos, nós não desenvolvemos. Por isso, e exatamente por isso, muitas das vezes, o próprio Deus traz essas coisas para a nossa vida, para que possamos crescer, para que nós aprendamos a depender mais dele. Quando estamos em um momento mais de tranquilidade, de paz, temos a tendência de nos afastarmos do Senhor, ou de não buscarmos a Ele como deveríamos. Portanto, diante de uma relação difícil, não se desespere, ore por mudança e, ao mesmo tempo, descanse no propósito soberano de Deus. E a segunda aplicação e última, que a sentença ela é universal, mas o resgate ele é pessoal. O que eu quero dizer com isso? A 10ª praga e última é um lembrete assustador da seriedade do pecado. Contemplamos aqui a realidade que a Bíblia ela é inequívoca ao afirmar que não era uma sentença apenas para o Egito, mas é uma sentença universal que pesa sobre toda a humanidade. Vimos aqui, citamos versículos que falam acerca dessa realidade de que o homem pecador, ele é réu da morte. O texto de Romanos, quando fala que o salário do pecado é a morte, ele traz uma má notícia. Mas o mesmo versículo que declara a nossa sentença, ele também nos oferece o resgate. Ele continua, no versículo 23, dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a solução para esse problema irremediável aos olhos humanos não está nos esforços humanos, não está nas nossas ações, por mais boas ou sinceras que possamos empreender esforços para fazer. Nós sabemos que as nossas obras são manchadas pelo nosso pecado, pela nossa natureza pecaminosa. O caminho, a solução, o remédio, o antídoto para essa praga mortal, que é um coração endurecido como o de Faraó, é a rendição a Cristo, o reconhecimento da obra de Cristo, o depositar da fé
abandonarmos a rebelião e confiarmos na morte de Cristo, na sua morte como pagamento e na sua ressurreição como garantia para uma nova vida. Então, diante dessa realidade, que possamos, de fato, para aqueles que ainda não o fizeram, para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, a Bíblia recomenda veementemente, e aqui eu reforço isso, para que não adiem este ato, não adiem essa decisão. A ação de Deus, a ação do Espírito Santo em nossos corações, trata da soberania de Deus. Mas, como nós vimos, o homem também é plenamente responsável. E por isso, se a ação de Deus se apresenta em seu coração, se você percebe o seu coração inclinado, seu espírito reconhecendo a sua pecaminosidade, sua vileza, não adie nem sequer um instante para se render a Cristo e se beneficiar da salvação que há nele, em sua obra. E para aqueles que já são filhos, mas porventura andam afastados ou enfraquecidos em sua fé, que a realidade de um Deus que é soberano e também é misericordioso, traga-os de volta ao caminho. Não que, para aqueles que são filhos, isso os tire de debaixo da filiação de Deus, mas uma vida de um filho de Deus afastado do seu pai é uma vida triste, é uma vida deprimente. E certamente Deus tem um caminho sobremodo excelente para que andemos nele. Que possamos, de fato, confiar no Deus que rege os corações, no Deus que muda as inclinações, inclusive as nossas, e possamos, a partir dessa verdade que impactou a nossa vida, também compartilharmos com nossas famílias, nossos amigos, em nosso ambiente de trabalho, onde quer que seja, onde quer que caminhemos, encontremos um meio, uma forma de falarmos acerca do nosso Deus, do nosso Senhor, que se revelou a nós. Vamos orar?